4 de setembro de 2017. Durou pouco mais de um mês o afastamento de Felipe Melo aqui no Palmeiras. Nesta segunda-feira, ele foi reintegrado ao elenco. Mas não foi desta vez que ele trabalhou junto com seus companheiros, que treinaram no campo enquanto ele ficou na academia. Corinthians pode ter força máxima no clássico de domingo contra o Santos na Vila. Guilherme Arana, no momento, é a única dúvida. E volante Christian deve acertar empréstimo com o Grêmio. No último treino antes da viagem para a Colômbia, Tite promove mudanças no time titular da seleção. E ainda, a segunda-feira no São Paulo e no Santos. E a goleada do Grêmio sobre o Sport, que recolocou fogo no Campeonato Brasileiro. Olá, boa noite! O Pitbull está de volta. Após mais de um mês afastado, Felipe Melo foi reintegrado ao elenco do Palmeiras. Por isso, vamos ao vivo falar com o repórter Fernando Gavini, que está lá, na Academia de Futebol. Boa noite, Fernando Gavini. Como que foi a entrevista do volante hoje, hein? Boa noite, Michele. Grande abraço para você, grande abraço a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. A Gazeta Esportiva foram 38 dias de afastamento exatamente do Felipe Melo e ele está de volta. Foi reintegrado nesta segunda-feira, mas isso não quer dizer que vai retornar, vai voltar a jogar pela equipe do Verdão. Ainda há muita coisa a ser acertada. Pelo menos foi o que a gente percebeu no dia de hoje por aqui, que as arestas estão longe de ser totalmente aparadas. Eu esperava o Felipe Melo na entrevista coletiva com o rabinho entre as pernas, pedindo desculpas, mas não foi exatamente o que aconteceu. O retorno dele tem muito mais a ver com a ameaça feita pelos empresários do Felipe Melo de entrar na justiça por conta do afastamento dele, assédio moral, enfim, uma série de coisas que a parte que defende o Felipe Melo estava disposta a colocar o Palmeiras. Então, foi feita uma reunião pela manhã entre o presidente do clube, Maurício Gagliotti, e o Felipe Melo, e aí foi resolvido o retorno do Felipe para jogar no Palmeiras. Vamos dar uma olhadinha, vamos ouvir o que disse o Felipe Melo na entrevista coletiva. Logo de cara, ele explicou como foi feita a negociação para o retorno dele ao Palmeiras. Conversei com o treinador, conversei com o diretor, conversei com o presidente, com a minha família, conversei com todo mundo. É uma volta planejada, né? Foi muito conversado antes de acontecer tudo. Conversei com o próprio treinador, né? Expus tudo aquilo que eu pensava dele, sobretudo do áudio, né? Haja visto que o áudio foi uma situação depois daquilo do meu afastamento, né? Tudo aquilo que foi falado não é uma coisa que foi de coração, não é o que eu penso dele. Creio de verdade que ele não seja nada daquilo que eu falei. O importante é que nós já conversamos internamente e foi tudo solucionado. Para quem não se lembra, o Felipe Melo foi afastado do Palmeiras numa sexta-feira, dia 28 de julho. Aí o Palmeiras jogou no final de semana e o Cuca, numa entrevista coletiva, disse que o Felipe Melo não jogaria mais com ele no Palmeiras, porque o Cuca não via o Felipe Melo como se encaixando no esquema tático utilizado por ele. E aí, na segunda-feira, depois daquele jogo, surgiu um áudio que o Felipe Melo passou por WhatsApp para algum amigo, isso acabou vazando, e nesse áudio o Felipe Melo falava mal do Cuca, chamava o treinador de mau caráter, enfim. Por conta disso tudo, ele foi perguntado durante a entrevista coletiva de hoje se ele pediu desculpas ao treinador, e ele foi taxativo, disse que não. E aí ficou a impressão, será que o Cuca perdoou mesmo? Será que o Felipe Melo vai voltar a jogar? Enfim, o fato é que o Felipe Melo disse que sequer está arrependido por tudo que aconteceu. Disse sim que aprendeu uma lição com esse afastamento, mas que não está arrependido. Então, eu não costumo falar de arrependimento, porque tudo aquilo que a gente faz na vida serve como aprendizado, né? Então tem certas coisas que a gente erra, e eu acho que o mais importante é quando você errar, você admitir o seu erro, né? Eu sou um cara que, quando eu erro, admito o meu erro e eu me arrependo, não tenho problema nenhum em chegar na pessoa e pedir desculpa, pedir perdão, né? Então, foi feito isso, não me arrependo porque serviu como aprendizado para que isso não aconteça no futuro.
né? Obviamente que se tiver que fazer amanhã, não faria. Mas serviu como aprendizado. Não, eu não falei que eu pedi perdão pro Cuca, não. Tá. Pediu ou não? Eu falei que eu pedi perdão, não para o Cuca. Na realidade, não é só o Cuca e o Felipe Melo, é o Palmeiras envolvido nisso aqui. O Palmeiras é maior do que tudo, né? O Palmeiras está envolvido em toda essa situação. E depois do Palmeiras você tem o presidente, você tem o diretor, você tem o treinador, você tem funcionários do clube, né? É o pessoal que cuida da grama, o pessoal que faz a nossa comida, você tem, como eu falei, o treinador, os próprios jogadores, né? Então, tudo foi conversado, no momento que tinha que ser conversado. Falei com o treinador, falei com o Cuca, falei com o diretor, falei com todos. Me acertei com quem tinha que acertar. Conversa tática, campo, digamos assim, não. Foi conversa para colocar os pingos nos is e acabou. Ou seja, sou um ativo do clube, como o próprio presidente, o próprio Cuca falou, né? Estou aqui trabalhando, para trabalhar, buscar um espaço. Trabalhar com o grupo, né? Porque eu nunca deixei de trabalhar. E isso é o mais importante. Tá aí a palavra do Felipe Melo. O fato é que logo depois da entrevista coletiva dele, que aconteceu por volta de 3 horas da tarde aqui na Academia de Futebol, já houve uma grande repercussão na internet a respeito principalmente desse fato, dele ter se negado, ter negado que tenha pedido desculpas ao técnico Cuca. E aí ele se explicou pelo Twitter dele, ele disse que pediu sim desculpas ao Cuca, mas foi logo do momento em que ele foi afastado. Numa reunião com todo o grupo, ele pediu desculpas para o Cuca. O detalhe que fica é assim, se ele foi afastado na sexta-feira, o tal do áudio vazou na segunda-feira, dias depois, quer dizer que ele não pediu desculpas para o Cuca depois daquele áudio. Ou seja, a história ainda está mal contada, a coisa não está resolvida sem dúvida nenhuma. Está muito mais com cara de ter sido uma coisa em que o Palmeiras evitou um problema judicial, um processo por parte do Felipe Melo e do staff dele, do que exatamente o técnico Cuca ter voltado atrás para poder utilizar o Felipe Melo de novo. Tanto que o volante acabou dando uma cutucada no treinador ainda durante a sua entrevista coletiva. Perguntado se ele seria uma má influência dentro do clube, dentro do Palmeiras, dentro do elenco, ele citou a palavra laranja podre. E normalmente, quando a laranja podre é retirada, o time sobe, coisa que não aconteceu com o Palmeiras. Um cara que tumultuava o elenco, você tirou, digamos, a laranja podre, a tendência é voar, né? A tendência é ganhar aquilo que os jogos que tem pela frente, passar nas competições, né? Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Então o problema não é o Felipe, né? São meus companheiros que fazem o dia a dia, jamais vou ter problema com nenhum deles. Obviamente que uma hora ou outra, como já aconteceu, eu creio que vai acontecer não só aqui, mas em todos os clubes, existem pessoas que pensam de uma maneira, outros que pensam de outra maneira, mas sempre com muito respeito, sempre com responsabilidade, como eu costumo dizer. Não tive problema nenhum deles. E foi importante para mim receber mensagem de muitos deles, né? Um abraço agora, dizendo que seja bem-vindo. Isso para mim é muito importante e mostra realmente que quem tentou fazer essa situação aí se deu mal, porque não é a verdade. Mudar o jeito é quando a coisa está dando errada, né? Eu não tive problema com ninguém aqui, né? Trato todo mundo da melhor maneira possível, desde do presidente até o funcionário que cuida da grama. Todo mundo eu trato bem, com muita humildade. Por isso que eu sou querido aqui dentro. Esses foram os principais trechos da entrevista coletiva do Felipe Melo, que não pediu desculpas para o Cuca, não se considera uma laranja podre e disse também que não vai mudar, com 34 anos, não tem por que mudar a personalidade dele. Só falou que aprendeu com tudo o que aconteceu. Agora resta saber se esse retorno dele pode significar uma volta ao time do Palmeiras. Coisa que particularmente eu não acredito, pelo menos foi o que a gente sentiu aqui no dia de hoje, na entrevista coletiva, pelas reações todas do Felipe Melo. Ele foi reintegrado, mas não participou do treinamento com os outros jogadores. Ficou na academia, enquanto os outros jogadores treinaram no campo. A assessoria de imprensa disse que ele estava fazendo um trabalho físico, já que ele ficou todo esse tempo aí, apesar de treinando separado do grupo, apesar de estar treinando separado do grupo, perdeu a parte física e por isso ele ficou na academia. Mas, vamos ver, dá o tempo ao tempo aí para a gente poder observar o que vai acontecer nessa relação do Felipe Melo com o Cuca, como vai ficar a situação dele no Palmeiras, mas no meu feeling, a minha visão nesse momento é que o Felipe Melo só vai voltar a trabalhar no mesmo horário dos demais. Mas acho que dificilmente volta a jogar com o técnico Cuca. Michele.
Tá certo, Fernando Gavini, muito obrigada, viu, por todas as informações que você trouxe pra gente aqui no Gazeta Esportiva. Gente, eu juro que eu cheguei a achar que tivesse tudo ficado bem, que ele e o Cuca tinham realmente feito as pazes, que tudo ia ficar bonito, mas o clima tá tenso lá. E essa emenda tá ficando meio complicada, né? Pois é. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportivo. A gente estava até conversando aqui. Logo surgiu a possibilidade da volta quando o Cuca foi questionado numa entrevista coletiva. E o Cuca foi claro, né? Havia ainda uma semana para fechar a janela. Então, se ele não fosse vendido, não fosse negociado, ele seria reintegrado. Muito bem. E aí, eu dizia aqui que é o vaso que rachou. Não tem como você consertar. Ele voltaria por uma questão, uma imposição, por uma circunstância, e não por ter selado a paz. E fica claro na coletiva aí que não foi selada a paz coisa nenhuma. Nossa, é uma imposição, né? Porque o Palmeiras ficou com um pepino na mão, então não negociou o Felipe Melo, foi feito um investimento, havia a possibilidade de uma ação da justiça, então tinha que reintegrar o Felipe Melo. E aí o que vai fazer o Cuca? O Cuca, se houver coerência dentro do que ele falou no dia, né, do afastamento do Felipe Melo, que ele não se encaixa naquilo que ele pensa para o time, e para evitar para afastar, Felipe Melo não vai jogar. Ele só está fazendo parte novamente do grupo por uma imposição, só por isso. Quer dizer, e outra coisa, né? Não pediu desculpa para o treinador, não está voltando e ainda com essa crista levantada. Empáfia. Essa empáfia, não tem como, sabe? O Palmeiras, sinceramente, nessa questão, não vai evoluir, porque o ambiente vai ficar péssimo. Isso é indiscutível. Não precisa estar lá no dia a dia do Palmeiras, no vestiário do Palmeiras, para chegar a essa conclusão. Estou errado, Flávio? Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportivo. Eu penso um pouco diferente. Eu gosto muito de termos jogadores brasileiros que passaram pela Europa, tomaram um banho de civilização e deixaram de lado a condição de coitados. Nós cansamos de ver na história do futebol brasileiro os jogadores serem afastados como se eles fossem bandidos, como se eles fossem marginais, quando os que menos são marginais no futebol, se é que algum caso existe, claro que em todas as categorias existem aqueles que pisam na bola, óbvio também como jogador de futebol, mas aqueles menos desonestos do futebol, ou os mais honestos são os jogadores, são aqueles que menos prejudicam os clubes. Eles não fazem negociatas, eles não fazem esquema, normalmente eles fazem o trabalho deles. O Felipe Melo é um trabalhador, e como um trabalhador, ele tem que ser respeitado. O Palmeiras tinha duas opções, no meu modo de entender. Claro que ele não precisa ficar com um profissional, não serve. Rescinde o contrato de maneira séria, chama os advogados, olha, houve uma rota de colisão, nós optamos pelo desligamento e ele tem uma multa em X para receber. Quando você afasta o cara, você transforma o cara num bandido. E o que o Felipe Melo fez foi meter uma intimação para o Palmeiras, dizendo que ele iria entrar com uma ação por assédio moral. E eu concordo plenamente com isso, porque você não pode ser marginalizado, ele tem que treinar junto com os outros. Agora, é claro que o Palmeiras, como empregador, pode afastar, isso sem dúvida. Mas nós vimos recentemente o que aconteceu no Corinthians com o Christian, no São Paulo com o Cícero. Os caras são tratados como bandidos, como marginais. O Christian, ele não podia treinar no mesmo horário que os jogadores do Corinthians. Aí você vai dizer, bom, o cara tem que ser respeitado. Aquele outro jogador do Corinthians, aquele William, também estava com calção verde, foi afastado. Isso aí tem que acabar. Não, era o William. O cara tem que ser tratado como profissional e com respeito. O que não significa... Eu não estou dando razão para ninguém. Eu só estou colocando, eu não vi a briga, eu não sei o que aconteceu. Me dou muito bem com o Cuca e jamais conversei com o Felipe Melo. E gosto muito do presidente Gagliotti, do Alexandre Matos. Não é isso. Eu só estou dizendo que eu acho que com a volta dos jogadores da Europa, nós passaremos a ter um tratamento respeitoso e profissional. Jogador de futebol não é bandido. Ele tem que ser tratado com respeito. E quando você tira o cara, não pode entrar, esse cara como se fosse uma doença contagiosa e tal, não sei o quê, você está colocando o cara como se ele fosse um bandido. Ele é um jogador de futebol, tem que ser tratado como jogador de futebol. Como jogador de futebol, pode ter o contrato rescindido, pode ter um aumento, pode ser afastado, mas respeite o cara como profissional. Paga a multa e ele vai embora. Se não é assédio moral, sim. E por isso que ele fez o Palmeiras levá-lo de volta.
Concordo plenamente. Mas até aí também, né, Flávio? Até entendo, acho válido o seu argumento, acho que você tem razão em boa parte. Mas tem um outro lado também, que eu não sei, aos olhos ali, também você não configura assédio moral. Vazou um áudio do Felipe Melo. Vazou. Ele falando que o Cuca era um mau caráter, que ele não trabalha... Sim, mas que ele não trabalharia mais com esse cara, que o treinador era um mau caráter, que tinha Flamengo, Corinthians, o mundo interessado nele. Sim. Quer dizer... E aí depois não se confirmaram essas propostas e aí ele move uma ação para voltar. Primeiro, é mais difícil... Quer dizer, é uma contradição também. Ele não trabalha mais com esse cara, que é um mau caráter, e aí depois ele quer voltar. Não, ele não quer voltar, ele quer ser tratado como profissional. Tanto que ele não falou em nenhum momento que ele quer jogar. Quando você afasta um cara por doença contagiosa, por banditismo e tal, fica mais difícil fazer negócio. Inclusive, para o clube é um péssimo negócio. Se você disser, eu tenho um material aqui que pode não me interessar, alô? Tudo bem. É o Felipe Melo me ligando. É o Felipe Melo. Se você... esqueci o celular ligado, mas que tonto, hein? Se você tiver um profissional que você está descontente... Não, eu concordo aí ele foi afastado. Você pega, rompe o contrato e acabou. Ele foi afastado, e depois que ele foi afastado, ele não deu essa declaração. Esse áudio vazou. Foi uma trairagem, tal, de alguém e tal. Mas ele não deu essa declaração. Ele não foi afastado por causa disso. Se ele fosse caracterizar o justa causa, aí o Palmeiras poderia entrar com ação por justa causa e romper o contrato dele, sem pagar nada. E de repente até cobrando uma multa por prejuízo, aí invertiu o caso. Ele não foi afastado por isso. Isso foi consequência do afastamento. E ele deu uma declaração, falou com um amigo, alguma coisa, e que não era amigo, né? E o traíra vazou. Como já aconteceu com gente da imprensa, já aconteceu de você fazer Ou talvez fosse até do interesse dele mesmo que vazasse isso. Isso fica difícil de comprovar. Sim, mas de qualquer maneira, é uma hipótese. Ele não foi afastado por isso. Então, a única coisa, Celso, eu não estou entrando no mérito de quem tem razão ou não. Eu só acho que o jogador tem que ser tratado como um trabalhador. E o trabalhador não pode ser considerado marginal. Repito, no futebol, aquele que menos pisa na bola é o jogador. Normalmente, a bandidagem é enorme no futebol. Mas o jogador é o menos envolvido em bandidagem. E é complicado você dar essas cartadas, né? Se ele ficar, eu saio. Se ele jogar, é ruim, porque depois agora... Por exemplo, quem perde com tudo isso é o Palmeiras. Agora, tem um pequeno detalhe, hein? Depende de como o Palmeiras se comportar em campo. Que a partir de agora o Felipe Melo faz parte do grupo. E a torcida não é unânime. O Palmeiras tem Muita gente quer o Felipe Melo. Melo. O Palmeiras tem o Thiago Santos de volante. Que é um menino legal e tal, mas eu também, eu tenho um tio legal pra caramba, mas ele não joga nada. Então, quer dizer, não resolve, né? Bom, e a enquete de hoje, é claro, é sobre o volante palmeirense. Nós queremos saber se você aí de casa concorda com a reintegração de Felipe Melo ao Palmeiras, sim ou não. Acesse o site gazetesportiva.com, dê a sua participação. Os meninos aqui já votaram. Celso, sim ou não? Se é por força da lei, sim, mas que vai ser o caos para o Palmeiras, vai. Flávio? Sim. Tem que reintegrar, se ele não é bandido, ele tem que trabalhar. Tem que trabalhar e a gente quer ver o circo pegar fogo. Muita notícia pra gente aqui no Gazeta Esportiva pelos próximos dias, hein? No sábado, em jogo atrasado da 22ª rodada, o Grêmio recebeu o Sport e atropelou os pernambucanos. Dentro de campo, o Grêmio mostrou o porquê de a equipe ser considerada uma das melhores do Brasil. O tricolor gaúcho não deu a menor chance ao Sport e o placar de 5-0 deixou o time bem vivo no Campeonato Brasileiro. Mas se para alguém a apresentação do Grêmio durante os 90 minutos não foi o suficiente, o técnico Renato Gaúcho completou o show, tirando onda na coletiva. Você se arrepende de não ter escalado os titulares em algum jogo no Campeonato Brasileiro, Renato? Claro que não. O Grêmio jogou com a equipe principal contra o Corinthians aqui, massacramos o Corinthians e perdemos o jogo. Se nós tivéssemos ganho aquele jogo com o time principal, só estou dando exemplo, hoje o Grêmio estaria a 1 ponto do Corinthians e nós jogamos com a equipe principal. Então muita gente fala, o Renato colocou uma equipe um pouco diferente em alguns jogos e o Grêmio perdeu. Perdemos para o Corinthians com a equipe principal. E quem te garante que nós tínhamos chegado numa semifinal de uma Copa do Brasil, ou quem te garante que hoje nós estaríamos nas quartas de uma Libertadores, se nós tivéssemos colocado uma equipe em todos os jogos? Nós não estaríamos. É o que eu falo para vocês, quem muito quer, nada tem. A tua pergunta ela é muito boa, mas a minha resposta é melhor que a tua pergunta. Entendeu? A minha resposta é melhor que a tua pergunta. Agora eu vou encerrar a entrevista, eu me aplaudindo, tá? Boa noite. Que figura, ele já deve ter... Ele é presepeiro, né? Ele já deve ter estudado essa resposta
Né? Se o Grêmio ganhar do Sport, vão me fazer essa pergunta e eu já vou ter a resposta na ponta da língua. Eu já estava preparado. Tem algum sentido. É esperto, o Renato é esperto. Tem algum sentido, mas é tudo muito subjetivo. Né? É claro que lá ele tem a referência da fisiologia, sabe até onde ele pode estourar um jogador ou outro. Tudo bem, né? Quando ganha é muito fácil, é quando perde. É uma opção do Grêmio. O Grêmio está focado na Libertadores da América. Eu acho que existe um exagero, não precisava poupar tanto assim, como tem feito o Grêmio, como tem feito o Santos, como tem feito a maioria das equipes envolvidas na competição, né? Agora, eu estava falando com você aqui nos bastidores. Tem muita rodada pela frente. 7 pontos. O Corinthians poderia ter aberto 13 de diferença. 7 pontos. E o Corinthians tem uma pedreira atrás da outra. O Grêmio está vivíssimo na briga pelo título. Bom, a tal história você usou o termo fisiologia. Eu nunca discuto isso porque eu acho que a fisiologia tem que definir. Os técnicos falam muito que depois de um jogo de Libertadores, ou um jogo internacional pesado... Tem um desgaste emocional. E você não vai ter o jogador pleno. Então, às vezes é melhor você ter um reserva, até porque o nível de reserva para titular no futebol brasileiro é 10%, 8%, 5%, nada mais que isso. Não tem nada aqui, né? Esse aqui não pode sair. Muito raro o jogador assim no futebol brasileiro. Então, você não vai ter o jogador pleno. Então, se você não vai ter, está estourado fisicamente, psicologicamente, aquela coisa de você puxar até o máximo. Então, às vezes funciona isso, sabe? Agora, porque quem está no banco vai jogar para buscar uma titularidade. Né? Fisicamente, psicologicamente está melhor. É basicamente isso. E eu acho que a gente... É claro que a gente viu, olhando pela ótica do Celso, que é uma boa ótica de ser vista, estava em 13 e caiu para 7. Mas se você olhar, 7 pontos é ponto pra caramba. Se tivesse 4 e o Corinthians tivesse 7... Nossa, o ano passado, nessa rodada, o líder era o Palmeiras, ele estava a 3 pontos do Flamengo. Né? O Corinthians tem mais que o dobro. Sim. Agora, o jogo de domingo é fundamental. O Corinthians perdeu 2 partidas nesse segundo semestre, nesse segundo turno e tal. Vamos ver, mas ainda acredito muito no Corinthians. Acho que o Corinthians é muito bem estruturado, sabe o que quer. Acho que o Corinthians dificilmente deixará escapar esse título. Agora, essa goleada aí do Grêmio sobre o Pô Fechou foi complicada, hein? Nossa Senhora. O professor deve ter ficado bravo. Vazou um áudio ele xingando os caras pra caramba. Já vazou esse três? Xingou os jogadores? Xingou pra caramba e com razão, mas aí é que tá. Ele não deu a entrevista, é a mesma história. Vazou o áudio, mas xingou. Quem será que gravou, áudio, né? Quem será que gravou? Essa coisa de delação, né? tá em moda. Bom, é o seguinte, vamos ver agora como que ficou a classificação do Campeonato Brasileiro. O Corinthians segue na liderança com 50 pontos. O Grêmio tem 43. Em terceiro está o Santos, 38. Palmeiras completa o G4 com 36. Na quinta colocação, o Flamengo, 35, seguido pelo Cruzeiro e pelo Botafogo com 31. Atlético Paranaense e Fluminense tem 30. O Atlético Mineiro está em 10º lugar com 29 pontos. O Sport também tem 29. O Vasco, 28. Ponte Preta, 27. Bahia e Coritiba, 26, e a Chapecoense, 25. Na zona de rebaixamento estão o Avaí, também com 25 pontinhos, São Paulo, 23, Vitória, 22, e o Lanterninha, o Atlético Goianiense, com 18 pontos. E logo vai ter São Paulo e Vitória, né, também nesse jogo. Vai jogar agora com a Ponte e depois com Vitória em Vitória. Pois é. Agora, rapidinho, né, tô vendo um monte de corintiano preocupado, porque o Grêmio está 7 pontos atrás. E aí agora pensa, como é que estará então São Paulino em penúltimo lugar com 23 pontos? Não dorme, né? É complicado. A bola rolou no fim de semana pela semifinal da Primeira Liga. Atlético Mineiro e Londrina levaram a melhor e garantiram a classificação para a grande final. Veja os gols. Na Arena Independência, Luan fez a jogada pela direita e tocou para Elias fazer um golaço. A vitória por 1-0 do Atlético Mineiro sobre o Paraná classificou o Galo para a final da Primeira Liga. Na decisão, a equipe de Minas encara o Londrina. No tempo normal, o Tubarão teve que buscar o resultado diante do Cruzeiro. A Raposa abriu 2-0 com Lucas Silva e Sassá. A 10 minutos do fim, Alisson Safira descontou de cabeça. E aos 51, Germano deixou tudo igual, cobrando pênalti. O empate por 2-2 levou a definição da vaga às penalidades. E o goleiro César foi o grande destaque.
O goleiro do Londrina pegou 3 batidas e garantiu o Tubarão na decisão da Primeira Liga. A final do torneio acontece no dia 8 de outubro, na casa do Londrina. O assunto agora é a seleção brasileira, que amanhã às 5h30 enfrenta a Colômbia pelas eliminatórias da América do Sul. Veja como foi o último treino antes do embarque para Barranquilha. Neste domingo, a seleção brasileira fez o último treinamento na Arena da Amazônia, antes da viagem para a Colômbia. Tite permitiu imagens somente dos primeiros 25 minutos da movimentação. E o que se viu foi a permanência de William entre os titulares. Além das entradas de Thiago Silva e Felipe Luiz, o treinador esboçou uma equipe titular com outras 2 mudanças. Fernandinho na vaga de Casemiro e Roberto Firmino no lugar de Gabriel Jesus. Ele não conversou ainda com a gente, né? Não expôs ainda a ideia de jogo dele, né? Colocou a gente para treinar, então se tem uma ideia, né, do que ele pode querer fazer, mas ainda não é como uma confirmação. Então a gente vai esperar essa confirmação do professor para saber o que ele está querendo, se são testes, né, se são alguma coisa uma outra coisa que ele pode estar pensando ou não, visando lá na frente. Com certeza a gente vai enfrentar uma Colômbia muito aguerrida, vai ser um jogo muito difícil lá, então a gente tem que estar 100% focado, muito preparado para esse jogo. Já na madrugada desta segunda, a delegação brasileira chegou a Barranquilha, causando um tremendo alvoroço. Vários torcedores tentaram invadir a área onde os jogadores passavam para entrar no hotel. Os seguranças tiveram trabalho. Uma vitória diante da Colômbia deixa o Brasil com 39 pontos e a apenas 4 do recorde da Argentina, que alcançou os 43 pontos nas eliminatórias para a Copa de 2002. Bom, confira agora a provável escalação para o jogo contra os colombianos. Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Felipe Luiz. Fernandinho ou Casemiro. Paulinho, Renato Augusto, William e Neymar. Roberto Firmino ou Gabriel Jesus. Técnico, Tite. Existem 2 maneiras também de você avaliar. Tudo uma questão de referência. Já ouvi muito essa frase e eu concordo plenamente. Veja só, a gente vê a seleção brasileira com 100% de aproveitamento nas eliminatórias, tudo maravilhoso, campanha sensacional, o Brasil resgatou o prestígio, a confiança. Aí você assiste hoje um bom pedaço de Alemanha e Noruega. Aí você vê a Alemanha jogando. Claro, tudo bem, o Brasil evoluiu muito, está num outro patamar se comparado com o que era Dunga, mas ainda a Alemanha me parece o melhor time do mundo, não tem jeito. A Bélgica ontem jogou divinamente também contra a Grécia, também se classificou. A França já tinha jogado na semana passada. A França ontem foi um papelão, né? Ontem ela empatou com o time do professor lá, o Luxemburgo. Foi um papelão. Mas, Celso, são aqueles mesmo, né? Alemanha e Bélgica classificados, né? São aqueles mesmo. Brasil, Argentina, com São Paulo, que vai chegar. A Bélgica vai brigar legal, a Alemanha, a Espanha, a França, a Espanha, a Itália, que está balançando, acaba chegando. São aqueles lá de sempre. Acho que não vai fugir. E acrescentando a seleção belga, que eu acho que ela está muito bem preparada para fazer uma Copa do Mundo competitiva. Obviamente que só um vai ganhar. Então, os outros não serão fracassados. Mas vão chegar bem. Eu acho que o Brasil vai chegar numa condição legal. O Tite talvez aproveite para fazer um teste com o Fernandinho, que é um bom jogador. Claro que o Casemiro hoje talvez seja o melhor volante do mundo. Então, dificilmente ele começará um jogo decisivo. E o Firmino é uma opção interessante ao Gabriel Jesus, porque o Gabriel, ele tem uma característica única. Quem faz um pouquinho melhor isso, sai um pouquinho mais da área, se movimenta mais, é o Firmino. Então talvez valha a pena, porque é o tipo do jogo que... É claro que ninguém quer perder nem empatar, quer manter o 100%, mas aí é melhor num teste desse. E o William foi muito bem no jogo contra o Equador, então o Felipe Coutinho espera mais um pouquinho, mas pode entrar. É uma questão de justiça, é o estilo Tite, né? Ele sabe gerenciar muito bem, claro que está. Então acho que as coisas vão se assentando, o jogo é à tarde, em Barranquilha, que é um calor terrível, vai ser às 3h30 da tarde no horário de lá. 5h30 horário de Brasília. 5h30, né? 5h30. É isso mesmo? Então vai ser um calor tremendo e, portanto, não é um jogo fácil não, é um jogo complicado para o Brasil. Para a Colômbia ganhar quase que classificação, então
Vai ser legal, vai ser interessante. Claro. Só tinha que ter sido ontem, né? Porque domingo sem futebol, vá pro resto. Pois é, jogo que bate inclusive aqui com o Gazeta Esportiva. Então quem não tiver muito afim da seleção, saiba do seu clube aqui no Gazeta Esportiva, que a gente está no ar ao vivo com tudo sobre, né, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, tudo que você precisa saber. Para mim, clube é muito mais importante do que seleção. Sempre disse isso, continuo achando. Valeu! E agora uma notícia ótima para quem gosta de correr, hein? Estão abertas as inscrições para a 93ª edição da São Silvestre. Para você fazer o cadastro, é só acessar o site gazetesportiva.com e clicar no banner da São Silvestre. Aí você vai seguir os procedimentos exigidos, tá? Vai colocar seu nome, vai efetuar sua inscrição. A nossa dica é para você que tem interesse, para você que gosta de correr, não demore para fazer a inscrição, hein? As vagas são limitadas, só 30 mil pessoas, tá? Só 30 mil pessoas, né? Um monte de gente, mas, gente, acaba muito rápido, depois fica chorando. Magrão, ano passado, ficou chorando. Não me inscrevi, acabou. Porque não tem data para acabar. Atingiu o limite de 30 mil, acabou, tá bom? E tem muita gente querendo participar, já tem milhares de pessoas inscritas, isso que a gente abriu hoje, tá bom? Então vai lá e se inscreva, garanta sua vaga e corra aí na São Silvestre, a prova de rua mais famosa do Brasil, da América Latina. Maravilhosa, né? Vai correr esse ano, Celso? Ué, se eu corro, eu não apresento. Sempre essa desculpa, Celso. Ué, mas faz parte. Vou. Você vai correr a São Silvestre? Vou correr a São Silvestre. Aí é assim que se fala. É isso aí, comigo é assim. Assim que não se tem desculpa sarrapada, não. O Celso, sarrapado. Há 17 anos, ele fala a mesma coisa. 17. Eu tô aqui há 17. Ah, tá, mas essa é a 27ª São Silvestre que eu vou cobrir. Você é minha idade, eu não podia estar aqui a minha idade. Claro. Então, entendeu? Há 17 anos. Eu tô há 14 anos aqui, é sempre uma ladainha. Sempre... Então, já tô acostumada. Só enrolando. Quando eu ia correr, eu me machuquei. Segunda melhor defesa do Brasileirão, com 14 gols sofridos em 22 jogos e apenas um atrás do Corinthians, que sofreu 11 gols, o Santos segue se preparando para o confronto do próximo domingo contra o Timão, na Vila Belmiro. O repórter Osmar Garrafa acompanhou o treino do Peixe. É isso, Michele. O Santos começou a semana com foco em duas frentes: Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América. Domingo, aqui na Baixada Santista, o Peixe, pelo Campeonato Brasileiro, tem clássico contra o Corinthians. E na quarta-feira da outra semana, joga a fase de quartas de final da Copa Libertadores da América no Equador, em Guayaquil, contra o Barcelona. Ou seja, o Santos tem brasileiro, 12 pontos de diferença para o líder Corinthians e depois Barcelona brigando por vaga na semifinal da Libertadores. O Bruno Henrique concedeu entrevista coletiva antes da atividade de hoje e nos falou se os jogadores vão conseguir separar bem as duas competições. Domingo, jogar contra o Corinthians sem pensar na Copa Libertadores da América. Se você está jogando um jogo já pensando no outro, né? Isso pode acabar atrapalhando, né? Depois do jogo do Corinthians ali, quando o juiz apitar ali que acabou o jogo, nós já vamos poder pensar, né, no Barcelona, porque logo em seguida nós já viaja. Eu acho que a gente tem que focar primeiro no Corinthians, né? Porque se a gente vencer e fazer um bom jogo, a gente está vivo ainda no campeonato. Se o Santos vencer o Corinthians, entra definitivamente na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas a dúvida é, o Santos vai ou não com força máxima frente ao Timão? Ou poderá priorizar jogadores para a partida de quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil? Bruno Henrique deu a pista. Tivemos aí dias de folga, semana toda para trabalhar. E tenho certeza que o professor Levi vai colocar o time titular, sabendo da dificuldade do jogo no domingo e na quarta-feira também, né? Finalizando, Michele, Bruno Henrique falou sobre o baixo desempenho do ataque santista no Campeonato Brasileiro. Afinal, nas últimas 4 partidas, o ataque balançou as redes uma única vez. A gente ali da frente, né? A gente acaba fazendo o que o professor pede, acaba se doando ali para poder ajudar os companheiros ali de trás. E às vezes a gente não consegue fazer os gols. Pelo fato da gente estar comprometido ali com o que o professor pede. Apenas complementando, o técnico Levir Coupe, obviamente, vai arrumar o time durante toda a semana. É bem provável que o Santos vá com força máxima, exceção feita ao zagueiro David. Ele está suspenso e vai cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo.
do CT Rei Pelé, na Baixada Santista, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Muito se especulou da possibilidade de o Santos utilizar um time misto ou reserva por causa do compromisso pela Libertadores América. Depois de uma semana, 10 dias sem jogar, não faz o menor sentido. Dá para jogar. Dá para jogar. Além do mais, se o Santos quiser sonhar com alguma coisa eu diria ainda... que precisa jogar, né? Estamos com muito tempo sem jogar também. 12 pontos atrás. 12 pontos atrás do Corinthians. Se vencer, diminui para 9. Faltando muito rodada ainda. Quer dizer, o futuro do Santos no Campeonato Brasileiro depende deste jogo. E tem mais, né, Celso? Ele precisa ficar na pior das hipóteses, entre os 4. Né? Porque se ele ganhar a Libertadores, ok. Claro. Mas ele pode não ganhar a Libertadores, só um vai ganhar. Então, acho que é uma prevenção legal. E outra coisa, né? Esse é o tipo do clássico que está todo mundo esperando, né? Um clássico legal, um clássico parelho. Acho que vai ser um jogo bem interessante. 2 defesas boas. Porque as equipes estão bem, né? Estão. E 2 times que preferem dar a bola para o adversário. Vai ser interessante, vai ser um jogo muito curioso. No São Paulo, o técnico Dorival Júnior ganhou 2 problemas após o treino desta segunda-feira. Veja com Adriano Dolfi. Esta é a segunda semana dedicada apenas a treinamentos no São Paulo. A boa notícia é o retorno às atividades do atacante Lucas Prato. O argentino, que deu um susto ao chocar-se com o companheiro Hernanes no duelo com o Palmeiras, treinou normalmente e a tendência é ser escalado por Dorival Júnior para o duelo importantíssimo com a Ponte Preta, no próximo sábado no Morumbi. Os mais novos problemas para o treinador são o volante Jusilei, que deixou a atividade sentindo dores na coxa esquerda, e o atacante Marcos Guilherme, reclamando de dores na virilha. Os 2 jogadores serão reavaliados nesta terça-feira para saber a extensão e a gravidade dos problemas. Enquanto isso, o técnico Dorival Júnior quer aproveitar a paralisação no Campeonato Brasileiro para testar uma nova formação na equipe. Na lateral direita, Buffarini pode perder a vaga para Militão. Lucas Fernandes foi testado na posição de Cueva, que está na seleção peruana. Arboleda, servindo a seleção equatoriana, está suspenso. 3 jogadores brigam por uma vaga: Aderlan, Bruno Alves e Lugano. O zagueiro Douglas, que poderia também ser uma opção para a partida contra a Ponte Preta, foi emprestado até maio de 2018 para a Chapecoense. O jogador já está em Santa Catarina, acertando os últimos detalhes da transferência. Bom, o São Paulo aí tem jogos decisivos pela frente, com todos os times, ou a maioria dos times que o São Paulo luta para não cair, o São Paulo se deu mal. Curitiba em casa, esse Bahia é o problema, fora, né? Entendeu? O Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense. O São Paulo, o problema dele tem sido contra os pequenos mesmo. Ele está ganhando, entre aspas, o jogo errado. É verdade. Porque você tem Fez frente ao Grêmio. Então, né? e o Botafogo ganhou no Rio. Então, quando você ganha... Às vezes você ganha um jogo importante, forte, mas o teu adversário direto também ganha. Quando você ganha do teu adversário direto, ele não ganha e você ganha. Então tem aquela coisa... E a realidade do São Paulo nesse momento é uma realidade de rebaixamento. Sim. Não adianta fugir disso. Não. Pode até dar uma arrancada e chegar em Libertadores, a gente não descarta nada no futebol. Mas a realidade do São Paulo é brigar com times menores. O futebol é de rebaixamento. Se você pegar como referência São Paulo e Palmeiras, verdade seja dita, o São Paulo criou possibilidades. Sim. Perdeu um gol com o Rodrigo Caio, teve o contra-ataque lá do Marcos Guilherme, resultou no 3º gol do Palmeiras. Mas se você avaliar o jogo em si, o São Paulo não merecia a vitória pelo que produziu. Não merecia a derrota. Não merecia a vitória mesmo, porque o Palmeiras foi melhor, a maior parte do jogo. Mas se ele faz aquele 2-0, podia ser outra história. Mas sabe, a verdade é que o São Paulo em vários jogos... E aí quando tomou o gol, não tinha mais pegada. Você viu o Palmeiras se matando pela bola e o São Paulo apático, totalmente abatido. Quer dizer, é um abatimento típico de time que vai cair. Mas assim, eu não concordo com essa história. E o Dorival maluco no banco lá tentando colocar... Que o time não luta, o time se mata. É que ele se abate porque é duro, né? Sim, é uma não é complexa, mas né? não é isso que eu queria falar. Pode o torcedor o cara não está se matando. Não é falta de vontade, é abatimento mesmo. Para fazer uma metáfora, depressão.
cara é forte, tudo, mas ele não consegue andar, não consegue levantar. Não é porque ele está com preguiça, é falta mesmo de motivação. Naquele momento, né? Não é, a depressão não é falta de motivação, é química. É química, não, eu sei, só para fazer uma comparação. E tem a questão motivação. O elenco do São Paulo não deve estar sem a química, o hormônio lá que deixa o pessoal deprimido. Eu acho que falta motivação o lado e falta treinamento. Lado psicológico tá. Gente, mas eles erram passes. Assim, é muito erro de passe. Por quê? Porque a ansiedade, é a vontade de acertar, é a pressa. O dobro de passes certos, o dobro de finalizações, então, o dobro de mas, tudo. Michele, você tem toda a razão. Tem muito de ruindade também. E ela é aprimorada com o lado psicológico. Mas você tem razão, tem muito de ruindade, sim. Não é só... Eu acho que não pode falar que é só a parte psicológica. Não é não. Não, mas é razão, também. Porque a parte técnica do São Paulo tá ruim. Sim, mas aí você pega os jogadores do São Paulo. Rodrigo Caio, seleção brasileira, você tem Jusilei, você tem o Hernani, você tem o Prato. Aí não adianta, Celso. Não, eu sei. Você é um cara diferente, você sabe que é conjunto. Então, é que eu queria entrar. Porque a questão é a seguinte, a gente falou várias vezes aqui, por um Vitória, por um Sport, o Luxemburgo que não está na briga agora, Chapecoense, Avaí, a realidade é brigar para não cair. Psicologicamente, eles já estão preparados para isso. Então ele tem que chamar o quê? Um time grande como o São Paulo, não. Então, quando mergulha na situação, a ansiedade é o dobro de um time que normalmente já luta para não cair. Essa é a hora que a gente sente falta de uma filosofia de trabalho onde o psicólogo esteja inserido. Exatamente. O Celso citou agora a Alemanha, Bélgica, são times que um molequinho, da idade do teu filho, ele já começa, vai praticar esporte, ele já vai ter um acompanhamento psicológico. E não é só aquela coisa de performance. Aqui os caras acham que psicólogo é para maluco. Tem vergonha, às vezes, falar para dizer que faz terapia. Um negócio desse é complicado. Não tenho vergonha. O treinador acha que ele é psicólogo, quando às vezes ele precisa também do psicólogo, que é normal, faz parte. Tem que ter uma filosofia de mudança de status. Coaching é muito importante. Eu acho legal isso que o Flávio está falando. Há 20 anos eu falo. Todo clube deveria ter um departamento de psicologia integrado ao clube. Sim, e um trabalho individualizado. Eles confundem muito com palestra motivacional. Às vezes você precisa de um assistente social mais do que um psicólogo. Exatamente isso. Precisa do quê, Flávio? Um assistente social mais do que um psicólogo. Pode ser também. E muitas vezes São Paulo encaminha, ou São Paulo, os times encaminham o cara quando ele tem um problema com a esposa. Às vezes é um problema de assistente social. É verdade. Bom, e vem aí, sabe o quê? Ai, gente, que coisa boa. Como o tempo passa rápido. Flávio, 14ª edição do Troféu Mesa Redonda. A gente era tão novinho. Ai, meu Deus. Flávio, sabe o que eu estava lembrando? Que na primeira edição foi ao vivo. Aqui, lá no auditório onde vai ser a sua peça, e veio o Tevez. De repente, Tevez chegou, o Tevez chegou. Então, foi assim, 14 anos, gente, de Troféu Mesa Redonda, a festa mais linda do futebol brasileiro. E em breve as votações estarão abertas para todo o público escolher os melhores do Brasileirão. E o site do Troféu Mesa Redonda desse ano tá de cair o queixo. Tá espetacular, tá bonito, né, Flávio? De novo. Lindo. Olha, e a Lux Color maravilhosa, a Baltec, essa empresa tão sensacional, estarão mais uma vez com a gente neste ano no Troféu Mesa Redonda. Vai ser uma grande festa. Se você me permite, eu tô rindo. Eu tenho que explicar por que eu tô rindo. Por que você tá rindo? Porque eu lembro do Chico Lang, foi o ano que veio o Tevez. Aí quando falaram que o Tevez veio pro Corinthians... Não, mas antes, eu falei, por que Tevez? O Jô é o melhor, tal, né? Aí o mundo dá volta, depois ficou pedindo muitas vezes o Tevez, volta, e o Jô agora de novo é melhor. O mundo dá voltas, hein? Chico Lang tinha razão. Bom, no Corinthians, o técnico Fábio Carille ganhou boas notícias. Guilherme Arana tem se recuperado bem, pode pintar no clássico contra o Santos. Já o volante Christian está de malas prontas. E já embarcou para Porto Alegre, foi a notícia que a gente deu ontem aqui no Mesa Redonda. Já está treinando, inclusive. Já embarcou, já está treinando, já tem casa, aluguel pago. Veja com o Silvestre. A conversa reservada do professor Carille com o reserva Wilson mostra bem como o treinador conduz o elenco. Pulso firme, mesmo que não saibamos do que se trata. No cara a cara, ele evita mal-entendidos. Qualquer deslize de conduta pode atrapalhar a grande campanha do líder Corinthians no Campeonato Brasileiro. E Fábio não parece disposto a perder o controle do grupo, muito menos o título nacional. A diferença para o Grêmio caiu para 7 pontos. E domingo tem clássico na Vila contra o Santos. Força máxima à vista. A única dúvida é Guilherme Arana. Recuperando-se de lesão muscular, o lateral esquerdo deve voltar aos treinos com bola amanhã.
E tem que ir no tempo certo, né? Acho que lesão assim é muito difícil você voltar antes, que é perigoso se acontecer alguma coisa novamente, né? Mas tá bem, tá feliz ali, tá fazendo seus últimos detalhes ali dentro para poder vir pro campo e nos ajudar. Mas acho que o Marcel e o Moisés estão fazendo grandes treinamentos, grande trabalho, então vamos deixar ele no tempo dele ali, porque os jogadores que estão ali estão para suprir bem a ausência dele. Os 4 que disputam as eliminatórias pelas seleções brasileira e paraguaia, Cássio, Fagner, Balbuena e Romero, retornam ao trabalho por aqui na quinta. O duelo diante do Peixe tem caráter decisivo. Melhor ainda, se todo mundo estiver à disposição. Eu acho que clássico é um jogo muito importante. A gente está tratando todos os jogos da mesma forma. Claro que o clássico é um gostinho diferente, né? A gente vem de algumas derrotas aí que a gente não esperava, nem nós, nem a nossa torcida. Então, acho que o clássico é uma grande oportunidade para a gente voltar a ser o time que a gente estava sendo no primeiro turno. Na verdade, a gente sabia que essa distância pode encurtar e aumentar a qualquer momento do campeonato. O campeonato é muito difícil, né, cara? Então, a gente tem que fazer voltar no nosso futebol, apresentar nosso futebol da mesma forma que a gente veio apresentando no primeiro turno. Acho que são coisas que podem acontecer no campeonato tão longo. A gente pode abrir agora 10, 13 e assim por diante, como pode diminuir. O importante é o final do ano, ali nas 5 últimas rodadas, a gente tá líder ali com uma vantagem para que a gente possa administrar bem no final do ano. Encostado aqui no Corinthians faz tempo, o volante Christian esteve em Porto Alegre. Foi para o Sul, assistiu à vitória do Grêmio em cima do Sport, realiza exames médicos e, se for aprovado, fica no tricolor gaúcho por empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro, época em que o contrato dele com o Timão se encerra. Só agora um detalhe, sim. Só falta oficializar. O próprio Silvestre mandou uma mensagem para dizer, tá? O quê? O Christian no Grêmio. Já tá lá. Tá oficializado, já anunciou agora. Então tá. Tô passando a informação dele pra você. Arrasou, Céu. Tá oficializado, chegou o e-mail ali no... Eu achei que já tava tudo certo. Mantenha a calma. Mas já tá oficializado, pelo amor de Deus. Tá no gazetesportiva.com, tá bom? Fim da enquete, João Batista. Põe no ar aí. Põe no ar porque eu quero ver o que deu a enquete. Qual que era a pergunta? Você concorda com a reintegração do Felipe Melo ao Palmeiras? E aí, Paulinha, Vilhena, você concorda? Sim ou não? Não! 66% dos votos. Gente, o povo não tá concordando. E agora? E agora a gente encerra o programa. Acabou. E eu volto no Jornal da Gazeta. Beijo. Um abraço, até quarta. Tchau.